Olá estudante, bem-vindo a mais uma videoaula. Você já ouviu falar na Tríade do Tempo? A Tríade do Tempo é um conceito criado por um brasileiro chamado Christian Barbosa. Ele escreveu um livro com este título, justamente, A Tríade do Tempo. E este livro ficou muito famoso, principalmente pessoas que trabalham com questão de organização do tempo, querendo maximizar o tempo, aproveitar melhor o tempo. Várias organizações, empresas contratam Christian para dar palestras, treinamento, porque realmente este conceito ajudou várias empresas e várias pessoas, principalmente, a organizar melhor o seu tempo. E o que seria a tríade do tempo? Seria o pensamento de que o nosso tempo, o nosso dia, é dividido em três partes principais. As nossas obrigações, as nossas coisas são divididas em três partes principais. São coisas urgentes, coisas importantes e coisas circunstanciais. Então este é o tripé do nosso tempo, são os nossos três tipos de coisas. Então a proposta da tríade do tempo é fazer com que nós possamos organizar melhor o nosso tempo, de tal maneira que nós não fiquemos com a vida desorientada, desorganizada. Então, o que seriam as atividades urgentes, segundo a teoria da tríade do tempo? Atividades urgentes são aquelas que necessitam ser realizadas, são, como o próprio nome diz, urgentes, são carregadas de estresse, são atividades que são como que um bombeiro tendo que apagar o fogo, o incêndio, são extremamente urgentes, já estão como um vulcão em plena erupção, se você não fizer já era, aquela atividade. As atividades importantes são aquelas que têm ligação com a tua missão de vida, com a tua visão de futuro, são aquelas atividades que fazem sentido para você, que você gosta de fazer, que são sobre obrigações, mas você gosta de fazer, que tem ligação direta com as tuas atividades cotidianas, enfim. As atividades circunstanciais são aquelas distrações que você tem muitas vezes, seja a procrastinação, ou seja fazendo trabalho de outras pessoas, fazendo favores para outras pessoas. Então aqui é que está o problema. São os três tipos de atividade que nós temos no nosso dia a dia. O problema é que nós fazemos elas de maneiras desorganizadas. Então aqui o primeiro passo que você precisa dar, a primeira coisa que você precisa entender é: não existe, olha bem, grava bem isso aqui que eu vou falar para vocês. Não existe nenhuma atividade que seja ao mesmo tempo urgente e importante. Você pode achar estranho no primeiro momento, falar assim: não, mas tal coisa é urgente e é importante para mim. Você talvez pense: o trabalho que eu tenho que fazer, ele é urgente, eu tenho que entregar ele. E ele é importante para mim, porque eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero ser um bom aluno. Só que aqui está o problema. Não existe nada que é urgente e importante ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que é urgente hoje é aquela atividade que era importante ontem e você negligenciou. Então, muitas vezes, a vida da pessoa está desorganizada, desorientada. Por quê? Porque ela passa a vida toda fazendo atividades que são urgentes, está sempre com o pescoço na corda, e a corda no pescoço, a ponto de se enforcar com tanta atividade urgente. Se ela não fizer, acontece uma desgraça na vida dela. Mas por quê? Essas urgências são as atividades importantes que ela foi negligenciando. Depois eu faço. O trabalho da faculdade que eu citei como exemplo é um grande exemplo disso. Você tem 2 semanas, 3 semanas muitas vezes para entregar um trabalho. Um trabalho que muitas vezes você pode fazer em um único dia. Aí como você vê, esse trabalho aqui é fácil, tranquilo. Eu faço ele depois. Não, amanhã eu faço. Não, semana que vem eu estou mais tranquilo. Eu faço depois. E aí você vai deixando para depois, quando pensa que não, você de repente olha sem querer no calendário acadêmico assim: eita, a entrega do trabalho é amanhã, é o último dia. E aí o que acontece? Você vai fazer na correria, muitas vezes faz mal feito, não tira uma boa nota como deveria porque você fez de qualquer jeito. Aquele trabalho que era importante tornou-se uma urgência. Isso aconteceu comigo. Tinha um trabalho em grupo para fazer e aconteceu que a gente vai fazendo aqui algumas partes aqui, mas tem muito tempo ainda para fazer. A gente vai deixando, a gente vai fazendo, a gente faz. Aconteceu que eu fiz uma viagem, quando prestei atenção
né, no fim de semana, quando eu prestei atenção no trabalho, já tinha que ser entregue na segunda, eu não estava em Brasília, como é que vai entregar esse trabalho? Aí a outra parte do trabalho, que era para fazer, também estava viajando, né, e aí foi um rolo, né, aquele trabalho que era importante, que poderia ter sido feito antes, tornou-se agora uma urgência, né, foi concluído nas horas finais de entrega para poder ser enviado, né. Então, é um erro que muitas vezes nós cometemos no nosso processo acadêmico, mas não só na faculdade, nos estudos, mas no trabalho, mas na vida familiar, né? Muitas vezes o problema é que nós estamos sempre tendo que resolver urgências, sempre tendo que apagar um fogo desse incêndio, com coisas que nós dizemos que são importantes, eu tenho que fazer isso, só que a gente não percebe que essas coisas, elas só são urgentes porque elas eram importantes antes e nós negligenciamos, né? Então, além dessas pessoas que acabam passando a vida sempre resolvendo urgências, nós temos as pessoas que passam o tempo todo procrastinando, fazendo coisas circunstanciais. Tem suas obrigações, tem os trabalhos, tem as atividades, enfim, mas passa o tempo todo fazendo coisas que não têm necessariamente ligação direta com a sua visão de futuro. E aqui, focando como visão de futuro, a conclusão da faculdade, né? E o futuro trabalho na área. Né? Então, a pessoa está cheia de atividade, cheia de coisa para fazer, mas vai assistir futebol, vai assistir novela, vai assistir filme na Netflix, né? Não estou com vontade de estudar, e vai procrastinando, realizando essas atividades, ou até mesmo fazendo atividades de outras pessoas e negligenciando as suas, né? Então, tenha discernimento, né? Você deve ajudar as outras pessoas, é óbvio, mas você tem que olhar ali na tua agenda se não vai prejudicar as tuas atividades, porque senão aquelas atividades que você vê como importantes na sua vida, você negligencia elas, o que vai acontecer? Elas vão se tornar urgentes, e aí vai vir uma avalanche de coisas urgentes na sua vida, e aí como é que você vai resolver? Muitas vezes, na hora final vai ter que escolher o que faz, o que não faz, e vai negligenciando. Isso acontece muito com a atividade complementar. Você tem durante o curso todo para realizar aquelas horas, mas aí você vai procrastinando, aí você fala entre revisar o conteúdo da faculdade e realizar a atividade complementar, vou revisar o conteúdo da prova, porque atividade complementar eu faço no próximo semestre. Aí vai sempre empurrando para o próximo semestre, aí o que acontece? Tem gente que não pode pegar o diploma porque ainda está devendo atividade complementar. Conclui toda a faculdade, mas enrola para poder pegar a certificação porque na grade horária está faltando atividades complementares. Coisas importantes, mas que foram deixando para a última hora, que se tornaram urgentes. E agora a urgência para poder receber o diploma porque não realizou as atividades complementares. Então, tome cuidado tanto com uma agenda cheia de urgências, como uma agenda que você só tem coisas circunstanciais, procrastinação, divertimentos, etc. Então, você tem que realizar as suas coisas que são importantes, né? Fazer o estágio é importante para você, então não negligencie. Fazer os trabalhos é importante para você, não negligencie. Realizar as atividades no ambiente virtual de aprendizagem é importante, faça, não negligencie. Tudo que for importante, faça, né? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje, porque se você não fizer essas coisas importantes hoje, amanhã elas se tornarão urgências. E aí quando elas se tornarem urgências, aí o que é que você vai ter que fazer? Vai negligenciar mais coisas importantes e aí você vai ficar sempre nessa vida agoniada. É por isso que Christian ele vai falar o seguinte, Christian Barbosa ele vai falar que o ideal, a organização ideal da tua vida, do teu dia a dia é da seguinte maneira: 70% das tuas atividades devem ser coisas importantes, 20% tem que ser as coisas urgentes e apenas 10% as coisas circunstanciais. Isso aqui vale para todos os casos, para o teu trabalho, por exemplo. No teu trabalho, 70% do período que você passa no seu trabalho, você tem que estar fazendo as coisas importantes. 20% você resolve as urgências, coisas que às vezes acontecem de última hora e você tem que resolver, né? Ou alguma pendência que ficou que você não conseguiu resolver, que estava além das suas forças, mas enfim, né? E apenas 10% coisas circunstanciais, uma pequena distração, ou a ajuda de algum colega, mas sempre assim, 70% para coisas importantes, 20% para coisas urgentes e 10% para as coisas circunstanciais. E aqui, no campo da educação, da tua faculdade, você vai fazer a mesma coisa.
O tempo que você tem dedicado, caríssimo, para estudar, 70% dele tem que estar focado em coisas importantes. 20% você foca para coisas urgentes, né? Alguma atividade que apareceu de última hora, você não tinha percebido, né? Alguma pendência, o conteúdo da apostila era grande, você não conseguiu concluir tudo, então você vai dedicando 20% para concluir essas pendências, que são coisas urgentes, né? E 10% apenas para coisas circunstanciais, que seguindo aquele método de estudar 30 minutos seguidos e dar o pequeno descanso de 5 minutos, as coisas circunstanciais estariam dentro desses 5 minutos. Se você começar a negligenciar essas coisas importantes, elas se tornarão uma bola de neve. Então, lembrando para você, 70% das suas coisas devem ser as importantes, 20% as urgentes e apenas 10% dedicadas às coisas circunstanciais. Entendido? Eu finalizo aqui lembrando o seguinte: isso aqui vale para a faculdade, vale para o trabalho, mas vale também para a tua família, né? Principalmente se você for casado, lembre-se do seguinte: a tua faculdade é importante, o teu trabalho é importante, mas a tua família também é importante. Então, eu sei que é difícil, é complicado, muitas vezes trabalhar, estudar, né? Porém, eu peço, um conselho que eu dou: não negligencie a tua família. Há quanto tempo você não sai com o seu cônjuge? Há quanto tempo que você não sai com as crianças, com os filhos? Pense um pouco nisso, porque eles são importantes. Então tire um domingo, pelo menos um final de semana, um dia por semana, né, passar algum tempo, jogar um futebol, brincar com o filho, passar um período, porque eles são importantes, né? Não deixe que o seu filho olhe para você porque papai ou mamãe está estudando, não gosta mais de mim. Muitas crianças sofrem disso, né? Com esse problema, porque se sentem abandonadas pelos pais. Então, se a família é importante, não negligencie, porque se os teus filhos, a tua família, sendo importante, é negligenciada hoje, amanhã ela se tornará urgente. E aí, urgente, como é que você vai resolver? Às vezes a urgência é um filho que se torna rebelde, é um filho que começa a entrar por caminhos errados, mas eles eram importantes, mas agora a situação se tornou urgente porque eles foram negligenciados. Às vezes até um casamento que era importante, mas acabou sendo negligenciado, agora vem a urgência de um divórcio, de tantas coisas. Eu falo isso por um conselho, porque muitas vezes as pessoas ficam vidradas atrás do diploma, atrás de um emprego melhor, e se esquecem que o verdadeiro tesouro está em casa, né, com a família. Então, claro, você tem que estudar, tem que buscar um trabalho melhor, o progresso melhor com o trabalho, mas não negligencie a sua família, porque ela é importante, mas se você negligenciar ela, se tornará urgente. E aí, como resolver? Mas enfim, na família, no trabalho, na faculdade, possamos usar a tríade do tempo, que com certeza nos ajudará a guiar melhor a nossa agenda, a nossa rotina. Focando na faculdade, 70% importante, 20% urgente e 10% circunstancial. Foca nos estudos e vamos embora, porque vai dar tudo certo. Até!